apresenta doença por refluxo gastroesofágico. É quase certo que em algum momento da sua vida você tenha apresentado azia ou pirose, o principal sintoma da doença por refluxo gastroesofágico. E nos países do primeiro mundo está havendo um significativo aumento na incidência dessa doença. Junto com ela, aumentam também os casos de câncer do esôfago. Por isso, hoje a doença por refluxo gastroesofágico é uma das moléstias mais estudadas em todo o mundo. Levantamentos americanos mostram que até 40% das pessoas apresentam azia esporádica. Em cerca de 10% da população, este sintoma é diário. Apenas uma minoria tem a doença estabelecida e complicada. Infelizmente, não temos dados epidemiológicos precisos sobre a doença por refluxo no Brasil. Além disso, apesar da pirose ser o principal sintoma, o refluxo patológico pode manifestar-se com outros sintomas. Veja na entrevista a seguir. Durante a segunda semana do aparelho digestivo, realizada em Goiânia em novembro de 96, esse tema foi muito debatido pelos mais importantes especialistas brasileiros. E perguntamos ao professor Décio se ele tem notado aumento na incidência de refluidores na sua prática diária. Sem dúvida. A doença do refluxo gastroesofágico, hoje em dia, talvez se consista em das patologias mais comuns no ambulatório do gastroenterologista. Perguntamos também quais outros sintomas, além da azia, podem aparecer. A azia ou pirose constitui o sintoma mais frequente da doença do refluxo gastroesofágico. No entanto, outros sintomas podem aparecer. Acompanhem a seguir. Os pacientes podem apresentar exclusivamente regurgitação, dor torácica ou mesmo uma simples hipersalivação. A disfagia e anemia, mesmo sendo sinais de doença mais avançada, podem ser os únicos sintomas. A dor torácica merece atenção especial. Muitos pacientes são submetidos a exaustiva investigação cardiológica, sempre com resultados negativos. A maioria destes pacientes possui doença por refluxo gastroesofágico. Após a suspeita clínica, é preciso a confirmação diagnóstica. Uma série de exames subsidiários pode ser pedida. Esses exames não só confirmarão o diagnóstico, como deverão dar indícios da intensidade e, eventualmente, da causa da doença. Veja a seguir. Quais exames complementares devem ser pedidos para o paciente com suspeita de refluxo patológico? A endoscopia digestiva é, sem dúvida alguma, o exame de escolha na avaliação inicial. Com a endoscopia, nós podemos constatar o grau da lesão e as eventuais complicações, como esôfago de Barrett, estenoses, etc. Além disso, a endoscopia permite a coleta de biópsias, e isso é muito importante para a confirmação da esofagite. A seguir, você pode acompanhar alguns exames endoscópicos com esofagites de diferentes intensidades. A primeira alteração da mucosa na doença por refluxo gastroesofágico é a alteração da cor. A mucosa esofagiana torna-se branca e espessa, como esta que você vê. Compare com esta foto de um esôfago normal, onde o padrão vascular é bem visível. Note que na esofagite discreta, o padrão vascular desaparece. Numa fase um pouco mais avançada, aparecem as erosões, que podem ser únicas, como esta, ou múltiplas. A presença de exudato fibrinoso recobrindo as erosões é um sinal de que a lesão é mais profunda e a lâmina própria do epitélio foi atingida. Se o refluxo é persistente ou de maior intensidade, as erosões tornam-se confluentes e circulares. O grau de esofagite é mais avançado. Professor Márcio, essas lesões no esôfago podem regredir com o tratamento? As erosões que você viu até agora desaparecem completamente sem deixar cicatriz.
Entretanto, em casos mais graves ou se a terapêutica é insuficiente, podem aparecer lesões que gerem situações mais complexas. Acompanhe algumas imagens sobre esses casos a que me refiro. A estenose é uma das complicações da esofagite persistente. Com a formação de úlceras, há comprometimento de planos mais profundos. A retração cicatricial causa estenose. Outra complicação é o esôfago de Barrett. Com os repetidos surtos de esofagite, ocorre a metaplasia do esôfago. Veja que parte do esôfago terminal está revestida por mucosa de cor diferente. Na metaplasia, ocorre a substituição do epitélio escamoso normal do esôfago por epitélio intestinal especializado. A metaplasia que ocorre no esôfago de Barrett é considerada condição pré-cancerosa. Mas nem só a endoscopia é importante no diagnóstico, prognóstico e na orientação terapêutica da doença por refluxo. Muitos outros exames são úteis. Alguns deles ajudam, inclusive, a definir a etiopatogenia da doença. Aí está uma relação dos principais exames subsidiários, além da endoscopia. O raio-x contrastado do esôfago e junção esôfago-gástrica. A pH-metria intraesofágica. O exame manométrico. E o exame histopatológico. Alguns outros, como teste do refluxo ácido, teste de Bernstein-Baker ou de perfusão ácida e a cintilografia também podem contribuir, mas não serão considerados nesta apresentação. Acompanhe alguns detalhes sobre cada um dos exames considerados de primeira linha. O exame radiológico pode trazer informações importantes como estenoses, hérnias hiatais e alterações motoras, como ondas terciárias e espasmos. Enfim, nas situações onde existem alterações anatômicas do órgão. Outro exame importante é a medida do pH do esôfago. Uma sonda é colocada 5 centímetros acima do esfíncter inferior do esôfago e aí permanece por 24 horas. Essa sonda tem um eletrodo na ponta que transmite para este aparelho as variações do pH. O paciente aciona este botão cada vez que apresenta algum sintoma. Este outro é apertado na hora das refeições. E, finalmente, este outro botão é acionado antes de dormir. Todos os dados colhidos são analisados e transformados em gráfico, que mostra a variação do pH nas 24 horas, relacionando com os sintomas e com os hábitos normais da vida do paciente. O estudo das variações do pH esofagiano nas 24 horas tem mostrado que mesmo em pessoas normais existe um refluxo fisiológico. Este refluxo fisiológico ocorre principalmente após as refeições, é de curta duração e raro à noite. Ele não causa lesão à mucosa porque o esôfago dispõe de competentes mecanismos de proteção. Um outro exame subsidiário e que estuda justamente os principais mecanismos de proteção do esôfago é a manometria. Na manometria do esôfago, uma sonda especial com 5 sensores para pressão é posicionada ao longo de todo o órgão. Com a deglutição e onda peristáltica primária, podem ser analisadas as variações da pressão ao longo de todo o órgão. Este exame também avalia precisamente a pressão de fechamento do esfíncter inferior do esôfago.